Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez a um evento da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo. Hoje teremos mais uma atividade teórica do Programa de Residência Jurídica da PGES. O Programa de Residência Jurídica ele foi estruturado com 3 eixos, um eixo prático, em que os residentes eles auxiliam as atividades finalísticas da PGE, um eixo teórico, que a gente executa através de aulas, webinários, seminários, encontros com representantes de outras instituições, e um eixo científico no qual os residentes têm que entregar ao final do programa um artigo científico e assim possibilita a certificação dos residentes. Hoje nós receberemos o meu amigo, meu fraterno amigo, Dr. Rodrigo Borges Valadão, procurador do Estado do Rio de Janeiro, e Dr. Igor Gimenez, que é procurador do Estado do Espírito Santo, para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o tema do nosso evento de hoje é desmistificando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e contará aí, como já expus inicialmente, com 2 convidados, Dr. Rodrigo Borges Valadão e Dr. Igor Gimenez. Dr. Rodrigo Borges Valadão, ele é procurador do Estado do Rio de Janeiro, é membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB do Rio de Janeiro, pós-graduado em Advocacia Pública pela FGV, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio e doutorando em Teoria de Direito pela Albert Ludwig Universität da Alemanha, em cotutela com a USP de São Paulo. O doutor Igor, ele é mestrando em Direito Público pela FGV de São Paulo, procurador do Estado desde 2011, já ocupou aqui a chefia do nosso contencioso e atualmente é procurador-chefe da Gerência de Cadastro e Informatização e também procurador assessor do gabinete. É essa gerência que cuida aqui na PGE da questão de proteção de dados. Então, ele é o responsável aqui na PGE do Espírito Santo tem essa atribuição, né? E, sem maiores delongas, eu já passo a palavra aí para o nosso convidado principal, doutor Rodrigo Valadão, para as considerações iniciais dele e também já para a sua palestra. À vontade, doutor Rodrigo. Obrigado, Alexandre. É uma honra estar aqui com vocês. Você sabe disso, você é um amigo querido, uma pessoa pela qual eu tenho uma simpatia e uma amizade profunda e sincera. Não só você, mas a Procuradoria-Geral do Espírito Santo tem grandes amigos aí, como o próprio Rafael Drius, o nosso procurador-geral, Rodrigo de Paulo, que, inclusive, é o membro indicado do COMPEG, pelo COMPEG, para diretoria superior da Escola Superior de Advocacia Pública do Rio de Janeiro. Então, assim, eu me sinto em casa com vocês. Doutor Igor, prazer conhecê-lo. Esse programa de residência jurídica que a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo tem é uma referência em âmbito nacional, né? Para quem não sabe da história, esse programa nasce na Procuradoria do Rio há cerca de 10 anos, se a memória não me falha, mas ele foi exportado por outras procuradorias que realmente melhoraram o programa, muito. 2 exemplos me vêm à cabeça, que são a Procuradoria da Bahia e a Procuradoria-Geral do Espírito Santo. Realmente colocou o programa em outro patamar, ao ponto da gente, no Rio, hoje, ter feito uma revisão grande do ano passado do nosso programa para incorporar várias coisas do programa da Bahia e também do Espírito Santo. Então, assim, é um programa de referência em âmbito nacional, não apenas para a advocacia pública, tá? Mas realmente para todo o mundo jurídico no Brasil. Pois bem, eu vou dividir aqui minha tela, tá bom, Alexandre? Vamos lá, eu preparei aqui alguma coisa para vocês. Deixa eu ver aqui. Foi.
Sobre quem eu sou, o Alexandre já falou um pouco, tá, da minha história. Eu, na verdade, sou da teoria do direito, a minha experiência do Estado alemão do século XIX e XX, e há cerca de 1 ano e meio eu comecei a me dedicar bastante ao tema de proteção de dados. Comecei fazendo um curso onde eu simplesmente achei que ia ser mais uma lei que eu ia ter que me atualizar, como nós advogados temos que fazer constantemente, e ia para a próxima. Eu lembro que em menos de 5 minutos de aula, eu fiz um curso no INSPER, em menos de 5 minutos de aula eu percebi o tamanho do desafio, né? O tema que eu vou trazer aqui hoje para vocês é desmistificar, obviamente, tem muita coisa sendo falada por aí sobre proteção de dados que não é bem verdade, tá? Mas, de outro lado, se eu vou desmistificar, eu também pretendo que vocês saiam daqui com a consciência, pelo menos, do tamanho do problema que a gente tem adiante. Não digo problema, do tamanho do desafio que a gente tem adiante. Tá? Basicamente, por quê? A gente já viveu, né, durante a história da humanidade, várias revoluções, né? Pelo menos revoluções na estrutura econômica, na base socioeconômica da sociedade. Primeira, né, a gente pode categorizar como a primeira revolução é de 1785, na Inglaterra, quando surge a máquina a vapor, a mecanização da produção. Uma segunda onda que os historiadores datam mais ou menos em 1875, quando começaram a surgir automóvel, telefone, enfim. Uma terceira revolução, que foi a junção da eletrônica com essa tecnologia da informação, que resulta na automação, aconteceu ali na década de 60 e 70. E, por fim, essa quarta revolução que a gente está passando agora, que é onde a gente está integrando, de fato, o modelo, né, o mundo digital e o mundo físico, um novo modelo industrial. Não é por menos que, por exemplo, quando a gente olha na capa da revista The Economist, recente, 3 anos atrás, houve a constatação, que já é quase batida, né, hoje em dia, de que o recurso mais importante, mais valioso do mundo não é mais o petróleo, e sim os dados. Com base nisso, foi editado o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia em 2016. Isso não significa que não houvesse uma grande tradição de proteção à privacidade e proteção de dados pessoais na Europa. É uma tradição que se remonta mais ou menos à década de 70. A primeira lei que se tem notícia no mundo sobre proteção de dados pessoais, e a gente já vai ver por que a ênfase nesse pessoais daqui a pouco, a primeira lei do mundo sobre o tema é uma lei do Estado alemão, Hesse, de 1970. A primeira lei nacional também é uma lei alemã, se eu não me engano, se não foi a primeira lei nacional, foi a segunda, de 77. Tem uma jurisprudência muito importante do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que a gente vai falar daqui a pouco, de 83. Ou seja, existe já toda uma cultura, principalmente na Europa, de proteção de dados pessoais, que culminou no ano de 2016 na consolidação desse regulamento, né, que é o que a gente chama de GDPR. Esse regulamento inspirou o Brasil, né, na realização da sua Lei Geral de Proteção de Dados. Existem basicamente 2 modelos de proteção de dados. Eu não vou trazer aqui maiores detalhes sobre o segundo, mas só para vocês saberem que existe o modelo europeu e também existe o modelo da Califórnia, que tem algumas sutilezas. Quem tiver interesse, eu posso deixar um artigo aqui depois à disposição, explicando um pouco desse modelo da Califórnia. Mas, resumindo muito, o modelo europeu é centrado na ideia da pessoa humana e da defesa do direito dos titulares. Tá? O modelo americano ele é baseado na noção das informações fiduciárias, ou seja, partem do pressuposto, peço perdão pelo barulho, mas home office é assim. O modelo americano ele se baseia na ideia das informações fiduciárias, ou seja, as empresas que detêm informações pessoais, elas funcionam, na verdade, como depositários da nossa informação. Então, eles não podem utilizar essa informação contrariamente aos interesses do titular, mas, fora disso, em regra, eles têm uma ampla liberdade na utilização e no tratamento desses dados. Isso resumindo muito, tá, gente? Mas só para vocês saberem que existem esses 2 sistemas. O Brasil optou, né, em se filiar ao modelo europeu. Com base nisso, foi editada em 2018 finalmente a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente
antes de falar sobre a lei especificamente, né, a gente tem que analisar se a proteção de dados tem ou não uma natureza constitucional. Tá? A nossa Constituição ela não tem um dispositivo específico sobre proteção de dados pessoais. Ela tem lá um dispositivo no artigo 5º que fala sobre segredo de dados, se eu não me engano. Tem até um artigo, uma palestra muito interessante do professor Tércio Sampaio Ferraz, que eu posso também depois passar o link para o Alexandre e deixar disponibilizado para vocês, onde ele fala bastante dessa história do Brasil na proteção de dados, né? Como que era entendida a ideia de dados antigamente e essa nova concepção de dados. O que importa para a gente é que, apesar dessa disposição que teria uma característica muito mais de defesa do dado enquanto correspondência, quando a gente analisa a história do Supremo Tribunal Federal, o que importa para a gente é que o Brasil não tem, a Constituição brasileira não tem um dispositivo específico sobre proteção de dados pessoais, aos moldes do que a gente entende hoje como dados pessoais, mas o Supremo Tribunal Federal, numa decisão recente, foi publicada agora semana passada, a decisão é dia 7 de maio, se eu não me equivoco, onde o Supremo deu uma decisão que é um marco na história da proteção de dados no Brasil, quando o STF suspendeu os efeitos da medida provisória 954 de 2020. E ele reconheceu explicitamente o princípio da autodeterminação informacional. Basicamente, essa medida provisória ela permitia que o IBGE, que todas as empresas de telefonia móvel e fixa compartilhassem com o IBGE todos os dados para finalidades de produção estatística. O que o Supremo fez? O Supremo, numa decisão histórica, reconheceu que a proteção de dados é, sim, um direito fundamental, porque ele decorre da ideia de autodeterminação informacional. O que é essa autodeterminação informacional? Basicamente, é o direito que todo indivíduo tem de controlar e proteger os próprios dados pessoais, notadamente diante da evolução tecnológica e dos modernos mecanismos de processamento de informação. Para a gente entender essa ideia da autodeterminação informacional, a gente também tem que fazer uma volta na história. A gente tem que analisar essa decisão da Corte Constitucional Alemã de 1983, onde foi reconhecida pela primeira vez expressamente esse princípio, autodeterminação informacional. Da mesma forma que a Constituição brasileira não tem um dispositivo específico de proteção de dados pessoais, a lei fundamental alemã também não tinha. Houve uma lei do censo, tá? Na Alemanha, lei de 82, se eu não me engano, que permitia que, ao fazer o censo, determinava que os cidadãos preenchessem 120 perguntas, né? 160 informações sobre eles, desde nome, filiação, enfim, 160 informações, e, posteriormente, essa lei permitia que essas informações que foram coletadas com a finalidade estatística fossem compartilhadas com diversos outros órgãos estatais para finalidades diversas e não bem especificadas na lei. Esses dados poderiam corrigir registros públicos, enfim, o Estado poderia utilizar esses dados de uma maneira muito aberta. Basicamente, o que a Corte Constitucional Alemã entendeu? Apesar de não haver um dispositivo expresso na Constituição Alemã que reconhecesse a proteção de dados pessoais como um direito constitucional, a Corte Constitucional Alemã, inspirada no ideal kantiano de autonomia individual, ou seja, de que o homem é o sujeito do seu próprio destino, e ancorado no princípio da dignidade da pessoa humana, consagrada no artigo 2.1, o Tribunal Constitucional entendeu que os dados pessoais devem ser entendidos como verdadeiros elementos constitutivos da personalidade da pessoa humana, de modo que qualquer decisão sobre o tratamento deve competir ao seu titular. Em síntese, isso significa objetivamente 3 coisas: que o indivíduo deve ter o poder de 1. Decidir sobre a divulgação e uso de seus dados pessoais; 2. Decidir quando e dentro de quais limites os elementos da sua vida pessoal podem ser revelados; e 3. Ter o conhecimento sobre quem sabe e o que sabe sobre si, quando, em qual ocasião. Essa é a ideia básica da autodeterminação informacional. É isso que o Supremo, através dessa decisão recente, decidiu e reconheceu o status constitucional desse direito fundamental. Existe até um projeto de emenda constitucional para incluir expressamente a proteção de dados como princípio constitucional, como direito fundamental. Eu talvez seja uma das poucas pessoas no país que seja contrária a isso.
Tá? Eu acho que o Supremo já resolveu a questão, e sempre que a gente emenda muito a Constituição, a gente impede a acomodação política e a negociação normal de uma vida pública, onde as pessoas têm visões distintas sobre determinados fenômenos ou divergem sobre questões fundamentais em matéria moral. Então, eu, particularmente, sou contra esse inchaço da Constituição, mas o fato é que, para vocês saberem, existe um projeto de emenda para colocar a proteção de dados como um direito fundamental. Então, basicamente é isso, que o Supremo reconheceu, e esse acórdão que foi publicado agora do Supremo faz menção em diversos momentos a essa decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Quando a gente está falando de autodeterminação informacional como direito fundamental, como garantia fundamental, esse é o conteúdo. É sobre isso aqui, sobre esses 3 pontos que a gente está falando. Tá? Então, a primeira coisa, vamos começar a entrar especificamente na Lei de Proteção de Dados. A Lei de Proteção de Dados traz diversos conceitos, principalmente nos seus artigos iniciais. Né? A primeira questão, e eu vou voltar num slide lá atrás, quando a gente olha a lei, olha só o que a lei fala, isso já é muito importante. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, ou seja, o que são dados pessoais? São dados referentes a uma pessoa natural. Tá? Dado de empresa pode ser objeto de segredo, né, de lei que defende o segredo industrial, marco civil da internet, pode ser objeto de várias leis. Dessa lei, não. Para essa lei importa apenas o dado da pessoa natural, o dado pessoal, que é nada mais do que uma informação ou qualquer elemento de informação relacionado a uma pessoa natural identificada ou identificável. Por exemplo, se vocês falam Rodrigo, pura e simplesmente, não é um dado pessoal. Rodrigo Borges é uma informação, mas você ainda não consegue identificar quem é essa pessoa natural. A partir do momento que você fala Rodrigo Borges Valadão, já começa a ficar um pouco mais complicado não identificar. Talvez por homônimo, a gente consiga dizer que existam mais de um no Brasil. Agora, se a gente já começa a trazer mais elementos de informação, e essa quantidade de informação vai permitir que identifique ou torne uma pessoa identificada, a gente está falando de dado pessoal e esse dado é objeto da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, basicamente, né, a gente não fala de LGPD quando a gente está falando de pessoa jurídica, a não ser quando essas informações são relacionáveis a uma pessoa natural. Por exemplo, CPF é um dado pessoal? Em princípio, não. Em princípio, não é um dado pessoal, mas, eventualmente, se você, junto com esse dado, a gente vai trazendo outros dados que permitam identificar uma pessoa natural, por exemplo, eu posso ser sócio de uma empresa. Então, se ele é um fragmento de informação em que, num conjunto maior, a gente consiga identificar, ele pode ser, sim, definido como dado pessoal. Então, assim, o que vocês começam a ver é que, para a gente definir exatamente já qual é o objeto da lei, a gente já tem não um problema, mas um desafio. Né? A gente está falando em dado, na verdade, em dado, mas raramente a gente está falando em dado, a gente está falando em dados. Né? Até que, tanto que no latim, data é plural, né? O dado no singular é datum. Então, assim, quando a gente fala em dado pessoal, raramente a gente está falando de um, a gente está falando de mais de um, que é esse conjunto que permitem identificar o que é essa pessoa natural. A lei também traz outra categoria, que é o dado pessoal sensível. Tá? E aqui a gente tem que ter cuidado para não usar a terminologia vulgar, com a terminologia, o conceito que a lei traz. Dado pessoal sensível a lei traz informações expressas. É um número taxativo, pelo menos, se eu não me engano, a maior parte da doutrina está entendendo assim. Dado pessoal são aqueles dados de origem étnica, racial, convicção religiosa, opinião política, enfim, são 10 dados que a própria lei caracteriza como dados pessoais sensíveis. A diferença é que a tutela jurídica dos dados pessoais sensíveis, eles são um pouquinho mais rígidos do que a tutela do dado pessoal. Então, assim, em regra, a gente tem que ter mais cuidado ainda quando a gente for coletar esse tipo de dado. Outro conceito importante que a lei traz é o conceito de titular, que nada mais é do que a pessoa natural a quem se referem esses dados pessoais que são objeto do tratamento. Então, assim, qualquer pessoa, né, numa organização, não só o cliente, não só o administrado, mas também o colaborador, também o servidor público, enfim, os alunos de uma escola, todos eles são titulares de dado.
Em regra, essa lei ela tem abrangência nacional, tá? Ela se aplica a qualquer tratamento de dado realizado para fins, para qualquer fim, a não ser que esse tratamento seja para, segundo o artigo 4º, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, ou realizado para finalidades jornalísticas, artísticas, acadêmicas, ou realizadas, e essa talvez seja a exceção mais importante, para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Tá? Só para vocês saberem, a lei ela excepciona esses tratamentos aqui do artigo 4º da sua abrangência, mas ela fala expressamente que os princípios gerais dela, ou seja, da LGPD, se aplicam a esse tratamento. A gente vai falar um pouco sobre esses princípios daqui a pouco. Já existe um projeto de lei, eu me esqueci aqui de trazer o número do projeto de lei para vocês, mas já existe um projeto de lei em tramitação regulamentando como se dará o tratamento de dados pessoais para a realização dessas finalidades aqui do inciso 3, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividade de investigação e repressão de infrações criminais. Mas, basicamente, há tratamento de dado pessoal, há incidência da LGPD. Outro conceito aqui interessante que a gente tem que trazer, é um conceito fundamental para a gente, é a noção de tratamento. E a lei fala isso. Isso daqui são as palavras da lei. Tratamento nada mais é do que toda operação realizada com dado pessoal. Como os que se referem aqui, a maior parte da doutrina já está entendendo que a gente tem aqui um rol exemplificativo, tá, gente? Então, tratamento é qualquer coisa que você faça com dado pessoal. E a título exemplificativo, a lei traz esses exemplos de tratamento: coleta, recepção, classificação, utilização, distribuição, modificação, exclusão, enfim, qualquer operação que a gente faça com dado pessoal, pela lei, é tratamento. Banco de dados é outro conceito fundamental da lei. Qualquer conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais. E aqui a gente pode estar falando em suporte eletrônico ou físico. Tá? Se um servidor público, um colaborador de uma empresa, anota o nome e o telefone e o CPF ou qualquer dado pessoal de um titular num pedaço de papel e deixa isso em cima da sua mesa, esse dado é um dado pessoal e esse dado será protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de LGPD, que a gente não está falando apenas de TI, tá? Ou seja, a gente não está falando apenas dos dados que são coletados na forma eletrônica, armazenados e processados na forma eletrônica. Não, a gente está falando qualquer dado que seja tratado em qualquer base, em qualquer veículo, é objeto de defesa e de proteção da LGPD. Por isso é o que eu costumo falar, a LGPD não se limita a ajustes de TI. Eu vejo muitas pessoas confundindo Lei Geral de Proteção de Dados. Quando fala em proteção de dados, a gente aqui está falando em proteção de dados pessoais, e não proteção de dados enquanto sistema, sistema da informação ou segurança da informação. Tá? Então, o que a gente tem com isso? É que essa lei ela impõe uma nova cultura. A gente tem que começar a entender que os dados não são nossos, os dados são dos titulares. A gente, na melhor das hipóteses, tem o depósito desses dados, né? Mas a gente, não adianta nada uma organização, por exemplo, ter o melhor sistema de informática do mundo, a melhor criptografia, enfim, a melhor base. Não adianta nada disso se não houver uma mudança do elemento humano, se os empregados, os colaboradores, os servidores não tiverem a ideia do que significa esse novo paradigma de proteção de dados, de privacidade e proteção de dados individuais e de proteção de dados pessoais. A lei também traz aqui duas figuras, tá? E essas figuras dão muita dor de cabeça. Em teoria, é muito fácil a gente identificar o que é um e o que é outro. Na prática, não é tão simples assim. São os agentes de tratamento. Agentes de tratamento são aqueles que tratam dados pessoais. E eles podem ser, de acordo com a lei, o controlador, que é a pessoa natural ou jurídica a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, tá? E o operador, que é a pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. O exemplo aqui, para a gente diferenciar um outro, a gente tem um exemplo simples. Se alguém aqui faz uma compra eletrônica, tá? Seja na Amazon, seja no Mercado Livre, em qualquer outro comércio eletrônico, vocês vão comprar dentro de um marketplace, tá? Só que esse envio não vai ser feito pelo marketplace, vai ser feito pelo correio ou por alguma empresa de transporte. Aqui é muito simples.
quem aqui, ambos seriam, quando você faz essa compra, ambos são agentes do seu tratamento. Você vai ter que colocar lá seu nome e seu endereço para poder ter essa entrega realizada. É muito fácil, nessa situação, identificar quem é o controlador. O controlador é o marketplace. Por quê? Porque ele que fala como será processado o seu dado pessoal, como será tratado o seu dado pessoal. Já o correio, né, ou a empresa de logística, simplesmente vai fazer com aquele dado pessoal o que o controlador determinou. Tá? Então, esse exemplo é simples, mas acreditem em mim, existem, na prática, né, situações muito difíceis onde a gente não consegue definir muito bem quem é controlador e quem é operador, e às vezes a gente pode ter uma situação de co-controlador. Tá? Outra questão que é importante a gente trazer aqui, tem que ter cuidado, o operador não é aquela pessoa que aperta o botão. Tá? Controlador é a pessoa jurídica. Se tem um funcionário lá dentro da empresa que aperta o botão, ou que, né, que é a pessoa que realmente faz o tratamento de realidade do dado pessoal, essa pessoa não é operador, tá, gente? Ele pode ser qualquer coisa, mas ele não é sequer um agente de tratamento, ele é um funcionário. Controlador é a pessoa natural ou jurídica a quem a decisão referente ao tratamento de dado pessoal é feita. Então, por exemplo, no caso de um tratamento realizado pela Escola Superior, né, de Advocacia Pública da PGE do Espírito Santo, ou, por exemplo, quando o diretor da escola, o meu querido Alexandre, ele resolve encaminhar um e-mail para vocês. Né? Enfim, quem é o controlador? É o Alexandre? É a escola? Não, é o Estado. É o Estado do Espírito Santo. Tá? Então, se, por exemplo, a Procuradoria contrata alguma empresa, né, ou contrata lá o Correio para enviar esse não e-mail, essa carta, o controlador é o Estado do Espírito Santo e o operador é a empresa de correio. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com que esses termos aqui eles podem levar a alguns equívocos. Outra questão que a gente traz aqui é o relatório de impacto, outro conceito importante é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. É a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos, bem como a definição das medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação. Eu sempre utilizo esse ponto daqui para ressaltar um aspecto muito importante da lei. Como eu disse, essa lei ela tem alguns desafios muito interessantes. Tá? O maior desafio que essa lei traz é a noção de accountability. A gente tem uma péssima mania no Brasil, e não só na iniciativa privada, mas também no serviço público, de fazer as coisas por espasmo. Né? Tem uma ideia, faz, executa, não registra nada, não formaliza nada, enfim, assim a gente segue a vida. Essa lei, ela não exige apenas que você tenha que você esteja apenas adequado a ela. Ela exige que você seja capaz de provar que você está adequado a ela. Então, assim, ela traz uma necessidade de documentação. Toda operação de tratamento não tem que apenas estar de acordo com a lei. O controlador e o operador, eles têm que ter isso eles têm que ter isso anotado, registrado, eles têm que ser capazes de demonstrar quando foi feita a operação, o tratamento de dado pessoal, por quem, com qual finalidade. Enfim, é uma lei que traz um aspecto, uma exigência de governança muito grande, coisa que a gente não tem, tirando as multinacionais, porque, enfim, a estrutura delas, elas não chegam a um determinado tamanho sem governança, uma governança bem ajustada. Isso é uma mudança de cultura que a lei vai trazer para o Brasil. E tem gente que está falando que essa lei não vai pegar. Essa lei vai pegar, não tem jeito. Por quê? Basicamente, eu aproveito para fazer um parêntese. A Europa, por exemplo, acabou de ter um julgado, que foi do caso Schirms, havia um acordo, né, o regulamento europeu basicamente exige que todos os países que se relacionem com a Europa, para que haja transferência de dados pessoais de cidadãos europeus, que esses países garantam a mesma proteção, o mesmo nível de proteção de dados que a legislação europeia exige. Foi feito um acordo, por exemplo, com os Estados Unidos, que foi o Privacy Shield, e esse Privacy Shield acabou de ser, há pouco tempo atrás, cerca de 3 meses, se eu não me engano, declarado inválido, ou seja, se entendeu, a Corte Constitucional Europeia entendeu que esse acordo com os Estados Unidos não garantia com eficiência os dados pessoais dos cidadãos europeus. Então, para vocês verem, se a Corte Europeia declarou inválido um tratado com os Estados Unidos, que provavelmente são o maior parceiro comercial da Europa, o que eles não farão com países como o Brasil? Então, basicamente, é uma nova forma de governança global. Quem não fizer isso está fora do jogo. Então, assim, é uma lei que
não tem como não pegar. Ela vai pegar, e a questão de tempo vai pegar, lógico, um pouco mais, um pouco menos, mas e o impacto dela vai ser muito maior do que o Código de Defesa do Consumidor. Tenho certeza que nenhum de vocês se lembra aqui, nem o Alexandre, que é um homem muito novo, mas eu cheguei a pegar a entrada do Código de Defesa do Consumidor, enfim, e muita gente achava que eu não ia pegar e foi um barulho, entendeu? Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque vai pegar, e essa lei exige essa ideia de prova, de accountability. Tá? Não basta que você se adeque à lei, você tem que provar que você está adequado. Então, a lei traz lá vários princípios gerais. Princípios gerais são aquelas regras máximas de interpretação que guiam o intérprete da lei, quando vai aplicar a lei. A lei já bota lá no artigo 6º, as atividades de tratamento pessoais deverão observar a boa-fé, é um princípio muito importante. E aqui eu já faço um parêntese. Tem muita gente fazendo adequação, vai lá, não, faço um aviso de privacidade, mas, enfim, simplesmente pegou algum lugar na internet, copiou e bota lá no site, fiz um aviso de privacidade lindo, estou adequado com a LGPD. Já começa errado. Por quê? Aviso de privacidade, para ser feito, primeiro você tem que ter uma política de privacidade. Então, primeiro você tem que analisar como a organização trata os dados pessoais, criar uma política de privacidade, proteção de dados pessoais, a partir dessa política, que é feita em várias camadas, né, diretrizes, depois em regras e depois em processos, para depois disso a gente fazer um aviso que é exatamente para demonstrar como que a organização processa esses dados pessoais, trata esses dados pessoais. Então, assim, quem faz isso já está demonstrando que não tem boa-fé, está fazendo algo para inglês ver, já vai começar errado e tendo problemas logo pelo artigo 6º. Além da boa-fé, o tratamento de dados deve observar sempre o princípio da finalidade. Esse talvez seja o princípio mais importante da ideia de proteção de dados pessoais, tá, pessoal? Significa basicamente que todo tratamento deve ser feito para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Ou seja, acabou essa ideia, né, essa prática que a gente tem, que é assim, você concorda, me dá aqui seu e-mail, quando você está num site, né, do e-mail, você simplesmente preenche o e-mail, pega o e-mail da pessoa e faz o e-mail com aquele e-mail que você quiser. Isso acabou. Você, quando coleta o dado pessoal, você tem que informar para o titular, olha, eu estou coletando esse seu dado pessoal para essa finalidade e apenas para essa finalidade. Se eu quiser tratar para qualquer outra finalidade, eu tenho que falar isso expressamente para o titular, e eu tenho que ter a concordância dele de forma expressa. Então, assim, eu não posso pegar o e-mail para alguém e fazer com esse e-mail o que eu quiser. Se eu informo ao titular que eu vou utilizar aquele e-mail apenas, por exemplo, para informação, vamos supor que eu comprei alguma coisa lá no marketplace, né? Eu vou precisar usar aquele e-mail para trocar informação. Por exemplo, o produto veio com algum defeito, ou, eventualmente, a empresa pode querer saber se eu recebi o produto, entendeu? Então, assim, ela vai falar, olha, eu vou pegar esse seu e-mail aqui para a gente se relacionar com algo referente a esse contrato que a gente fez. Ela não pode pegar esse e-mail e me encher de propaganda. Para me encher de propaganda, ela tem que falar, olha, eu vou pegar esse seu e-mail para a gente fazer o nosso relacionamento com relação ao contrato que a gente teve e quero também utilizar para propaganda. Posso? Esse consentimento tem que ser dado de forma autônoma. Tá? Então, assim, a ideia é essa. Todo tratamento tem que ter uma finalidade específica e informada ao titular. Outro princípio muito importante da lei é a ideia da adequação. A compatibilidade do tratamento com a finalidade informada ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Olha, se eu pego o e-mail, né, eventualmente, se eu quero me comunicar com o Alexandre para falar alguma coisa profissional, eu preciso basicamente do nome dele e do e-mail, talvez do telefone. Eu não preciso do nome da mãe, eu não preciso do nome do pai, eu não preciso do estado civil, eu não preciso de nada disso. Então, a ideia é que a gente tem que tratar apenas... o tratamento que a gente faz tem que estar de acordo com aquela finalidade. Outro princípio muito importante também é o princípio da necessidade. Esses 3 princípios, na verdade, pessoal, meio que formam uma grande ideia. Tá? De vez em quando é meio difícil a gente definir onde começa um e onde termina o outro. Tá? Mas, basicamente, a ideia da necessidade é que esse princípio fala que o tratamento tem que ser feito com o mínimo necessário para a realização da finalidade. Então, assim,
economia de dados, menos é mais, entendeu? É realmente acabar com essa ideia de que eu sou um acumulador de dados e que eu faço com os dados de terceiros o que eu bem entender. Tá? Enfim, a lei tem vários outros princípios, esse também é muito importante, que é o livre acesso, a qualidade dos dados. Eu não vou ficar aqui entrando em cada um deles, mas eu vou deixar à disposição essa apresentação para quem quiser ver. Eu também não estou falando nada muito que não esteja na lei, estou basicamente explicando alguns conceitos que estão na própria lei. Então, quem quiser, dá uma olhadinha lá na lei, no artigo 6º, que vocês vão ver todos os princípios. Tá? Uma outra coisa muito importante dessa lei é a noção de base legal. Olha, quando eu pego um dado pessoal para fazer algum tratamento, eu não posso pegar porque eu quero. Eu tenho que demonstrar em toda operação de tratamento pessoal, tá? De tratamento de dado pessoal, que existe uma base legal, ou seja, que existe algum dispositivo em lei que me permite fazer aquele tratamento. Ou seja, todo tratamento de dado pessoal só pode ser feito quando houver uma base legal, e a doutrina está começando a entender que o rol é taxativo. O ideal é, quando a gente vai fazer essa análise, a gente tentar identificar uma ou mais bases legais. Tá? O primeiro e mais clássico exemplo é o consentimento, né? Ou seja, quando a gente pede autorização para uma pessoa para tratar o dado pessoal. A lei exige que esse consentimento seja livre, informado e inequívoco. Ou seja, o titular deve concordar de forma livre, informada e inequívoca que o seu dado será tratado para aquela finalidade específica determinada. Tá? Então, essa manifestação de vontade deve preencher sempre todos esses requisitos, ser livre, informada, inequívoca e relacionada a uma finalidade específica. E a quem compete provar que o titular deu o seu consentimento e que o consentimento do titular preenche todos esses requisitos. Compete ao agente de tratamento, a quem vai realizar o tratamento de dado pessoal. O consentimento tem que ser dado sempre por escrito ou alguma forma que demonstre a manifestação expressa e inequívoca do titular. Ele tem que ser por finalidade determinada, não pode haver uma autorização genérica. Quando for dado por escrito, num contrato, tem que ser feito em cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Ele pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa, e cabe ao controlador o ônus da prova. Ou seja, o consentimento não é uma boa base legal. A ideia é, fuja do consentimento sempre que possível. Sempre que possível, vamos tentar identificar outra base legal. Quais seriam essas? Muito simples. Necessidade de execução de contrato, exercício regular de direito, proteção do crédito, proteção da vida ou incolumidade física, tutela da saúde, enfim, a lei traz vários outros exemplos de base legal. Eu não vou aqui adentrar muito em cada um, mas a ideia central é essa, tá, gente? É necessário que haja uma base legal que autorize o tratamento e a lei traz um número taxativo de bases legais. Isso daqui eu não vou entrar. No que diz respeito especificamente à administração pública, a doutrina está entendendo que, ao lado lá do artigo 7, se eu não me engano, que é da base legal, sempre esqueço, é o artigo 7 e o artigo 11. O artigo 7 é do base legal do tratamento de dados pessoais, o artigo 11 é da base legal do tratamento dos dados pessoais sensíveis. Então, lá no artigo 7 e 11 tem as bases legais que a lei entende como taxativa, mas a doutrina está entendendo que lá no artigo 23 tem uma base específica para a administração pública, né, que é o tratamento de dados pessoais para execução de serviço público. Então, quando a gente vai falar em base legal para administração pública, a gente tem que sempre lembrar esse artigo 23. Outra noção muito importante, essa noção aqui da lei é muito importante, tá? São duas ideias que a lei traz, que são a privacidade por desenho e a privacidade por padrão. Qual é a ideia da privacidade por desenho? O responsável pelo tratamento deve criar, reforçar a segurança da privacidade ao longo de todo o ciclo de vida, da concepção. Significa isso que cada projeto ou cada serviço que for criado, ele tem que nascer de acordo com a ideia de proteção de dados pessoais. Ou seja, se a gente vai desenvolver um curso, se a gente vai desenvolver uma nova estrutura administrativa, se a gente vai fazer uma nova forma contratual, ou seja,
tudo que a gente vai fazer dentro de uma organização, a gente já tem que ter a privacidade no desenho disso que a gente está fazendo. E outra ideia também muito interessante é a privacidade por padrão, ou seja, todas as configurações de bens, serviços ou de estruturas devem estar automaticamente projetadas para que a privacidade seja um padrão. Por exemplo, quando a gente vai lá num site, você quer receber alguma coisa, em regra, o cara já tem que estar pré-preenchido não, entendeu? Ou seja, para respeitar a nossa privacidade. Então, assim, a ideia é essa, desses dois princípios. Uma coisa muito importante também são os direitos dos titulares. Essa lei, como ela foi feita com base na ideia europeia, ela empodera muito o titular, da mesma forma que a lei do Código do Consumidor, Defesa do Consumidor, protegeu, empoderou o consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados empodera os titulares de dados, e eu peço desculpa pelo latido do meu cachorro. Basicamente, quais são os direitos dos titulares? São vários. Ter a ciência sobre a existência do tratamento, finalidade específica, forma, duração. Ele tem direito de que seus dados sejam corrigidos, que os seus dados sejam anonimizados, ele tem o direito de portabilidade, ele tem o direito de saber quem é o controlador, e aí, por diante. Tá? Uma ideia também muito importante que a lei traz, talvez um dos direitos mais complicados de se operar na prática, sejam esse daqui, a eliminação dos dados. Uma vez que o tratamento alcançou a finalidade, o agente de tratamento não pode mais ter a guarda daqueles dados. Como regra, esses dados devem ser excluídos. Tá? É lógico que existem hipóteses de não exclusão. Por exemplo, se eu sou um hospital, eu, por regulação, né, por lei, eu tenho que ter guardados determinadas informações. Enfim, ou eu posso, eventualmente, né, ter um contrato, e a pessoa, pode ser que a pessoa resolva entrar com uma ação contra mim, e eu tenho ali o prazo prescricional, onde eu posso, para proteção do meu direito, ainda guardar aquele dado pessoal, mas, em regra, o titular tem direito da eliminação de seus dados. Isso gera um problema não apenas jurídico, mas um problema operacional. Como que a gente, dentro das estruturas organizacionais, vai garantir esse direito? E aqui faço um novo parênteses. Quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a parte jurídica da lei não é muito difícil. A parte jurídica é 10% da lei. O grande problema dessa lei é um problema de gestão. Como que uma empresa vai fazer, uma empresa ou gestão ou organização vai fazer a gestão desses dados pessoais? Isso é um problema muito, muito complexo que ainda está sendo desenvolvido, tá, gente? Então, assim, é um ramo do direito muito novo e isso está sendo construído. Como eu já estou aqui além do meu tempo, eu vou falar só de duas coisas muito importantes, tá? Uma, que é o DPO. O DPO, na verdade, é o encarregado. A lei fala que toda pessoa jurídica ou natural, todo agente de tratamento deverá ter um DPO. Tá? O que é o DPO? O DPO nada mais é do que encarregado. Encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Quais são as funções de um DPO? Primeiro, atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Ou seja, se um titular tem uma reclamação contra uma organização ou quer apenas saber como seus dados estão sendo tratados, ele vai se dirigir ao encarregado de dados. Da mesma forma, a Agência Nacional, depois de funcionando, quando ela quiser saber alguma coisa sobre a organização, ela vai procurar o encarregado. A segunda função do encarregado é aceitar as reclamações e comunicações dos titulares e prestar os esclarecimentos. Receber comunicações da Autoridade Nacional. Isso daqui é porque o slide estava para os procuradores, para um curso que eu fiz para a Procuradoria. Então, aqui orientar, na verdade, procuradores de estados, colaboradores, servidores, das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados ou outras funções determinadas pelo controlador. Ok? Normalmente, quando a gente vai ver no mundo, 50% das vezes esse DPO, esse encarregado, é alguém da área jurídica. Mas é muito comum também que não seja alguém da área jurídica, tá, gente? É comum que seja alguém ligado à área da tecnologia da informação, alguém ligado à governança. E aqui vocês vão ver nessa composição, quando eu falei ali atrás que a LGPD, a parte mais tranquila dela é a jurídica, é por causa disso daqui. Ela é uma lei muito interdisciplinar. Tanto que o que eu mais venho estudando ultimamente não é
parte jurídica, a parte legal. É parte de gestão, parte de governança, parte de tecnologia da informação, porque você não consegue entender essa lei de forma profunda se você também não tiver um conhecimento interdisciplinar. A outra coisa importante que essa lei traz é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nada mais é do que um órgão da administração pública responsável por elaborar diretrizes para uma política nacional de proteção de dados e privacidade, zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD, promover entre a população conhecimento das normas e políticas públicas sobre proteção de dados e promover ações de cooperação com a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais de outros países. O que a gente vê aqui? Isso é uma grande mudança de mindset, de como a gente entende as relações econômicas no país. A gente já está acostumado às regulações setoriais, né? Agências reguladoras como a Anvisa, como a SUSEP, como a NTT, que criam normas específicas para determinados segmentos econômicos. A grande diferença da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é que ela é uma regulação transversal, ou seja, ela se aplica, em regra, para qualquer controlador ou para qualquer agente de tratamento. Existe um tratamento de dado pessoal, em regra, o agente que fez esse tratamento estará sujeito à autoridade da Agência Nacional de Proteção de Dados. Eu trago aqui as sanções que estão lá no artigo 5º, né? Essas sanções aqui não são um problema tão grande no curto prazo, porque a autoridade nacional está sendo constituída agora. Até ela ter a sua sede, até ela ter seu pessoal, seus sistemas, blá, 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 a gente estima aí pelo menos 1 ano, 2 anos para ela começar realmente a agir. Tá? Mas essas são as sanções que estão lá no artigo 52. As sanções podem ser moduladas, de acordo com vários elementos. A responsabilidade sobre os tratamentos irregulares, existe uma grande divergência, que eu não vou trazer aqui para vocês, até porque eu não sou civilista, mas existe uma divergência se essa responsabilidade pelo tratamento irregular é objetiva ou subjetiva, enfim, ou se, pelo menos nos casos de direito consumidor, há inversão ou não do ônus da prova. Tá? E, gente, era isso. Eu já tomei demais o tempo de vocês, falei por quase 1 hora, meu tempo, segundo combinado, eram 50 minutos, 40 minutos, e eu me coloco aqui à disposição de vocês para perguntas, enfim, para a gente interagir um pouco e para eu não ficar aqui falando sozinho. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu estou aqui, ao mesmo tempo, encantado, maravilhado e um pouco frustrado por ter combinado esse tempo tão curto contigo, que fez que você tivesse que correr em alguns temas que é quase que tirar o pirulito da mão da criança. A gente estava aqui nessa vibração aí de vários temas, mas foi excelente, excepcional a sua aula. Eu confesso que ainda não tinha me aprofundado, tinha lido de maneira muito rasa a legislação, e a sua explanação me trouxe aqui vários questionamentos, várias situações que a gente vivencia no dia a dia. Mas, antes de passar a fase de perguntas, para a gente interagir aí com os nossos residentes, os presentes aqui na sala, eu vou passar a palavra para o nosso outro convidado, o doutor Igor Gimenez, que é o responsável aqui pelo tratamento de dados na PGE do Espírito Santo, para que ele possa entrar nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa aqui, e possa fazer as suas contribuições. Doutor Igor, fica à vontade aí para suas colocações. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, doutor Rodrigo. Obrigado aí por mais esse convite. Todo evento da escola que eu participo, eu tenho certeza que eu saio maior do que cheguei em cada um deles. A gente tem efetivamente ganhado muito em conhecimento em cada evento desse. Doutor Rodrigo, quero parabenizá-lo aí num tempo curto, conseguiu condensar muito bem as principais aflições jurídicas da lei, né? Como bem explicado, as jurídicas são as mais fáceis, talvez. As outras
Nesse bate-papo agora, a gente pode até, de repente, enveredar um pouco sobre elas. E já vou começar só fazendo uma correção, doutor Alexandre. Eu não sou, pelo menos ainda não tem nada definido, o responsável pelo controle de dados, nem na PGE e muito menos no governo. O que a gente teve aqui, eu sou hoje estou chefe da GCI, né, que é a Gerência de Cadastro e Informatização da PGE. Estou por trás de alguns processos ligados até à TIC, né? E o que a gente notou lá atrás é que a LGPD estava aí, é uma realidade já, e a gente precisava começar a se movimentar. Então, dentro do próprio projeto da escola, a gente está com um projeto de estruturação do órgão e também de auxílio ao Estado como um todo, estruturação da LGPD. Temos uma residente, a Marielle, que está deslocada só para esse projeto. Eu até contava com ela aqui para contribuir, mas ela, infelizmente, teve suspeita de Covid e foi agora numa consulta, e coincidiu da consulta ser no mesmo horário, ela não pôde estar aqui. Então, assim, eu faço essa correção porque um dos pontos que talvez a gente esteja mais... a gente que eu falo agora não é PGE, o governo, inseguro ainda de como seguir, é justamente para definir a questão do DPO. Afinal, teremos um DPO, um controlador em cada órgão? Teremos um controlador exclusivo para o Estado inteiro? Teremos um servidor, um cargo, uma função de controlador? Ou será um órgão? Criaremos um órgão para fazer essa função? Então, assim, não é realmente... Só a constituição do controlador, ela já dá uma... Eu vou até querer ouvir depois a opinião do Dr. Rodrigo sobre isso. Montamos um grupo com várias secretarias envolvidas para justamente começar a discutir esse tipo de coisa no grupo. Estamos terminando agora a política de segurança, a reformulação da política de segurança da informação. Isso já deve sair aí, talvez dentro desse mês, para ir dar os passos seguintes. Uma outra questão que, como muito bem lembrado pelo Dr. Rodrigo, a LGPD ela não se resume à informática, ela não se resume a processos e ferramentas de informática, com certeza absoluta que não, mas sem os processos e as ferramentas de informática se torna impossível de implementar, completamente impossível. Então, outra das discussões que a gente está iniciando é que ferramenta de informática de TIC vai ser essa, e tem que ser, como já introduzido, algo muito robusto, que me permita localizar, apagar os dados depois de não ser mais necessário o seu uso, e me permita rastrear. Basta a gente pensar o seguinte: o Estado hoje ele tem dados entrando por N portas, né? Desde um cidadão que vai num posto de saúde pegar um remédio, que lá faz um cadastro, até a procuradoria, quando manda um ofício pedindo subsídios para defender em alguma ação judicial e recebe de todas as secretarias dados daquele cidadão, daquela pessoa que está envolvida naquele processo. Então, não adianta, se amanhã eu quiser controlar esse dado, quiser, enfim, anonimizar ou cumprir uma decisão judicial, não adianta eu ir lá na origem e apagar aquele dado só na origem. Vamos por hipótese, supor que ele tenha entrado numa escola estadual, ao fazer a matrícula lá de um... Não adianta eu ir lá na escola, lá na CESA, e apagar lá, se esse dado já foi tratado por N órgãos, se esse dado já rodou N órgãos, né? E como identificar isso, né? Realmente, a gente imagina que sem uma ferramenta de informática, de TIC muito robusta, tem que ser contratado,
a gente não consegue chegar. Mas isso é lá na frente, né? Primeiro, adequar os procedimentos internos, conscientizar os colaboradores, fazer esse trabalho humano todo para ir lá na frente chegar nessa ferramenta. E assim, depois dessa aula que a gente assistiu, eu vou procurar ter mais um bate-papo mesmo, né? Fugir um pouco do viés acadêmico. Mas algumas notícias a gente vê e nos assusta, assim, a mim, pelo menos. O tema da palestra é desmistificar, mas o próprio Dr. Rodrigo já começou avisando que ele queria, sim, desmistificar, mas queria que cada um saísse com a consciência do tamanho do desafio. E aí, por exemplo, no dia 16 de novembro, eu vejo uma matéria no Consultor Jurídico dizendo que os tribunais estão trabalhando para se adequar à LGPD, e a matéria fala, essa é a parte elogiável, né? Realmente é bacana saber que o Tribunal de São Paulo e de Minas estão mais avançados, que eles constituíram lá em 2018 um grupo, uma comissão para tratar disso, muito bacana, parabéns a eles. Só que chega a determinado ponto que a matéria, eu já não sei se realmente essa é a visão do tribunal, foi alguma falha de comunicação, mas que a matéria diz o seguinte: só 2 tribunais consideram que já estão adequados à LGPD, o Tribunal de São Paulo e de Minas. Esse tipo de notícia me assusta, porque assim, ou eles não entenderam ainda qual que é o tamanho do desafio, porque, inclusive, assim, ninguém está adequado, o trabalho de adequação da LGPD ele não termina nunca. Ele é um trabalho que tem começo. Se você me permite, Igor, é o que eu costumo falar. A adequação não é um projeto, é um processo. É um processo. Projeto tem início, meio e fim. Processo, não. Processo é contínuo. Então, se você... E aí entra gestão. Se você, depois que você, entre aspas, adequou, você tem que ter uma estrutura de gestão de mudança. Então, se você não tem um GMUD, uma gestão de mudança que permita você estar se atualizando, vai entrar colaborador novo, e aí você vai ter que treinar de novo. Você fez um novo contrato, e aí, está naquele contrato, você eventualmente vai ter que fiscalizar aquele contrato. Então, se você não tiver uma gestão de mudança implementada e configurada com a ideia de privacidade e proteção de dados, a adequação termina de 2 anos, entendeu? Ela tem prazo de validade. Então, Exatamente. Intervenção perfeita. E a gente, quando vê que o maior tribunal da América Latina, tribunal que mais trabalha dados, né, na América Latina, tribunal que há pouco tempo era motivo do CNJ, de um processo no CNJ, porque ele queria criar um novo sistema de tramitação eletrônica de processo na nuvem. E uma das preocupações do CNJ foi justamente de que esses dados, essa segurança nacional, isso não poderia estar na nuvem. Foi uma das preocupações que fizeram o CNJ abortar a contratação. O contrato já estava assinado, inclusive, com a Microsoft. Então, quando a gente vê esse tribunal dizer que ele já está adequado, que ele se considera, repito, fazendo a presunção de que a matéria está correta, né? Vamos dar esse benefício da dúvida. Mas que ele se considera já adequado à LGPD é bastante preocupante. Porque, como eu estava falando antes, sequer essa ferramenta essencial de informática, sequer essa ferramenta, até onde eu tenho notícia, pelo menos, não foi contratada por eles. Então, assim, eles podem até ter iniciado o processo na frente dos outros, que ótimo, mas não tenho a menor dúvida que é um processo muito mais extenso do que... na verdade, que não tem fim, né? Como já falaram, mas até para se considerar vencida essa etapa, vamos chamar assim, mais inicial, essa etapa de maior energia, é um processo que, com certeza, está longe de ser alcançado. Posso falar por qualquer órgão, não é pelo Tribunal de São Paulo, não é pelo Tribunal, mas por qualquer órgão da administração, nós ainda estamos longe. O que só aumenta a emergência da gente estar conversando, estar colhendo informações, experiências, trocando ideias, fazer o que a gente está fazendo hoje
dentre outras razões. Então, assim, para a gente iniciar as perguntas, eu já vou iniciar, então, as perguntas para o doutor Rodrigo, para a gente poder fazer, de repente, uma coisa mais interativa, né? Ter chance de ouvir bastante aí os nossos residentes, que com certeza estão tão cheios de dúvida quanto nós e vão poder colaborar bem. Mas eu queria ouvir, então, a visão, já que eu iniciei a questão do encarregado, né? Como é que está no Rio? No Rio já houve alguma definição? Vai ser um órgão? Vai ser um cargo? Porque quando a gente fala em cargo ainda, a gente tem a dificuldade da Lei Complementar 173, né, que está impedindo criação de cargos, aumento de gastos com pessoa física. E a pergunta simples que a gente, com o servidor, e a pergunta simples que a gente faz é: quem, em sã consciência, vai aceitar uma sinuca de bico dessa sem receber a mais por isso, né? Então, é uma das dificuldades que a gente está tendo aqui também, né? Então, começo com essa pergunta e peço licença aí se de vez em quando eu atravessar alguém da lista aí para fazer algum outro questionamento que surja. Não, tranquilo. Palavra, obrigado, meu amigo. Então, cara, é isso. Você já percebeu o tamanho do problema, entendeu? É raro encontrar quem tenha percebido o tamanho do problema. Então, você começa dizendo que você está de parabéns. Por quê? É um desafio. É uma nova cultura de como enxergar dados pessoais. Por mais que na Europa já tenha uma cultura e algum desenvolvimento de mecanismos ou de estruturas, ainda assim é um direito recente, entendeu? Então, assim, a gente daqui a 20, 30 anos, a gente tem agora a oportunidade de ser, daqui a 20 ou 30 anos, aqueles juristas que a gente admirava ou admira, entendeu? Porque essa forma normal que a gente tem de direito subjetivo, mesmo coletivo ou difuso, não dá conta disso. Não dá. A gente vai precisar ser criativo. E a gente tem esses problemas. Toda hora que eu tenho algum problema relacionado ao LGPD, eu não tenho solução. Você realmente tem que criar uma solução. E mais, a lei tem alguns pontos positivos, mas também tem vários pontos muito negativos. Então, você trabalhar com essa lei, às vezes, é muito complicado. Sobre a sua pergunta específica de DPO, o Estado do Rio está muito atrasado. Muito atrasado. Sobre se deve ser um DPO, vários, enfim. Se a gente for pegar a lei, né, a lei fala o seguinte, e aí eu, nesse ponto, eu sou muito positivista mesmo, entendeu? Quer dizer, em qualquer ponto, eu sou keynesiano, enfim. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Aí, quando a gente vai ver a definição de controlador, né, cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho. Controlador é a pessoa natural ou jurídica. Então, para mim, é muito claro. O controlador é a pessoa jurídica, é um DPO para a pessoa jurídica. Só que o que eu sustento de outro lado? Que os órgãos constitucionais autônomos, eles devem ter DPOs próprios. Tá? Então, quando a gente está falando de Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Procuradoria, Defensoria Pública, enfim, esses órgãos, CNJ, enfim, os órgãos constitucionais autônomos devem ter DPOs autônomos. Mas, por lei, quando a gente vai olhar a lei, é simples. É um DPO por pessoa jurídica. Se esse é o melhor modelo ou não, não sei te dizer. Por quê? A gente tem secretarias que têm dados muito distintos entre elas, né? Por exemplo, a gente pegar uma secretaria de educação e uma secretaria de saúde, completamente distinto. Aí você vai ter um DPO para responder pelo Estado inteiro. Talvez não fosse o caso de algumas secretarias contarem como DPOs. Por exemplo, o Ministério da Infraestrutura tem um DPO. Então, assim, ainda estamos no limbo, entendeu? A gente ainda não tem uma resposta para essa pergunta. Inicialmente, eu entendo que, assim, do ponto de vista legal, é um DPO por pessoa jurídica. Agora, se essa vai ser a interpretação que é a melhor, né, no ponto de vista pragmático, ou se é a que vai colar nos tribunais, ou, enfim, quem vier decidir isso, ou a própria ANPD, né, a Autoridade Nacional pode vir a regular isso lá, quem tem que ter, pode até tirar essa obrigação de algumas pessoas, como acontece no sistema europeu, mas, enfim, não tem como quase tudo no que diz respeito ao LGPD, a gente não tem uma resposta para cravar.
Tá, a gente tem algumas ideias que a gente está construindo. Você entende que poderia ser um órgão? Entendo. Não, eu entendo que pode ser um órgão, inclusive vários grupos que eu participo. Muita gente boa defende isso, tá? Eu acho que a lei não impede. Então, assim, muita gente boa. Acho que o Rony, tem um pessoal bom aí da proteção de dados, o Fabrício Mota Alves, enfim. Tem um pessoal bom que defende que pode. Eu não vejo problema em ser. Né? O problema é como que você vai estruturar esse órgão ali para isso, mas, em princípio, eu não vejo problema algum. Tá? Então, assim, é isso. E o Rio está muito atrasado. A Procuradoria do Rio começou lá atrás, no meio. Na verdade, nem eu venho há um ano, e aí eu só vou fazer um parênteses. Há um ano, quando eu comecei a estudar a lei, comecei a me interessar pelo tema, eu lembro que eu cheguei para o procurador, que era o responsável pelo TI, falei, cara, essa lei a gente precisa... Ele, não, fica tranquilo, tranquilo, cara, nosso sistema é seguro, porque a gente está fazendo uma mudança de sistema. Não, fica tranquilo, cara, e ó, não estou nem um pouco preocupado com essa lei, porque a gente está... Nosso sistema agora está bacana, seguro, não sei o que. Eu falei, tá bom. O tempo foi passando, eu começando a ver que, porra, não era assim. E ele era muito meu amigo, eu virei o Flávio, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Demorei 6 meses para convencer a ele a me ouvir. Aí eu fiz uma reunião com ele, com o chefe de TI, expliquei, ele o negócio é complicado. Eu falei, a gente precisa, no mínimo, ter um DPO, porque é uma exigência legal, a lei estava ali ameaçando de entrar em vigor, eu falei, a gente tem que ter um DPO. Vai ter que ser você. Eu falei, não, mas eu estava como diretor da escola, eu estou como diretor da escola, tem conflito de interesse, né, eventualmente, enfim, é uma situação complicada. Quer dizer, não que tenha, mas pode haver conflito de interesse, enfim. Não, mas aí eu perguntei lá para a ouvidora, tem muita empresa colocando o DPO na ouvidoria, o que não é muito legal, mas tem gente fazendo isso. E aí a ouvidora falou, não, você que conhece esse tema tem que ser você. Moral da história, saiu lá o ato, eu fiquei, quando eu estava começando a criar o projeto, né, houve uma mudança lá, enfim, e deram outra continuidade, eu saí do projeto, mas está iniciando. E não só na Procuradoria, como no Estado. No Estado eu nem sei como está, para te falar a verdade, viu? A Procuradoria estava começando a se formar a comissão. Mas é isso. Estamos muito atrasados, e não só as procuradorias, o Brasil inteiro, as pessoas jurídicas, direito público, direito privado, enfim, o negócio, o buraco é fundo. O engraçado, só para ilustrar, é quando o PROCON vai procurar a gente e fala, pelo amor de Deus, se vierem reclamar comigo, eu não sei o que fazer. Exatamente. Aqui dentro do PROCON está tudo fora do padrão. Tem um caso engraçado que aconteceu em São Paulo, o PROCON, eu não lembro agora contra qual empresa, mas foi um caso amplamente noticiado na comunidade de proteção de dados, né? O PROCON exigindo lá de uma empresa, a lei não estava nem em vigor, era uma empresa grande, obviamente, o PROCON, quais as medidas que a empresa está fazendo, aí tinha lá a lista de medidas, aí o advogado da empresa entrou no site do PROCON e viu se o PROCON estava de acordo, estava adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Aí fez uma lista de irregularidades do PROCON. Aí falou, a gente está fazendo, mas a gente não tem budget, a gente está sem orçamento, enfim, é toda aquela questão empresarial. E vocês estão fazendo o quê? Tinha uma lista maior do que eles enviaram para a empresa. Então é isso. O buraco é fundo. Obrigado, doutor Igor, obrigado, doutor Rodrigo. Eu, antes de passar a palavra para as perguntas dos residentes, nós temos aqui na sala presente o nosso gerente de informática da Procuradoria-Geral, que tem uma pergunta, doutor Rodrigo. Paulo, por favor, você podia abrir a sua câmera e fazer a pergunta? Ok. Boa tarde, doutor Rodrigo, boa tarde, doutor Igor, doutor Alexandre, todos os participantes do webinar. Agradeço pela oportunidade de participar, é um tema muito importante, ele envolve muito a minha área, embora não seja o único responsável por isso, mas entendo a complexidade e também a responsabilidade. E uma das coisas que tem me preocupado é a questão de contratos, já firmados com fornecedores, com prestadores de serviços, que acabam tendo acesso a informações de contribuintes e também de servidores. Eu queria perguntar aos doutores se tem algum conhecimento ou alguma coisa referente a esses aditivos que possam
ser necessários, porque eu entendo que o Estado como um todo deve ter uma demanda de aditivos contratuais que pode passar pela Procuradoria do Estado para correção, para adequação, né? E também uma metodologia para acompanhamento dessa de compliance desses contratos, né? Queria só ouvir assim, sobre uma explanação sobre isso, se tem alguma coisa já iniciada. Tudo bem, meu amigo. Obrigado pela pergunta. É complicada, não sei se no estado do Espírito Santo como está, mas aqui no Rio, mesma coisa. O meu pai, por acaso, é DPO de uma seguradora, e eu ajudei o meu pai a fazer um anexo contratual da seguradora, que a seguradora tem lá com os fornecedores, enfim. E eu lembro que na época, né, quando ainda estava lá como encarregado da procuradoria, eu fui perguntar para o pessoal de contratos, faziam os contratos não só da procuradoria, mas, né, faziam todos as minutas padrão, enfim, eles não tinham nem começado a olhar. Falei, olha, isso daí vocês vão ter que olhar, inclusive se vocês quiserem, tem esse modelo aqui de aditivo contratual que eu fiz, é lógico que é outro caso, mas, enfim, estou cedendo aqui gratuitamente para vocês, né, darem uma olhada, enfim, e começarem a analisar isso. Então, assim, é complicado, porque você tem também a questão dos contratos já firmados, mas tudo bem que teve uma lei posterior que exige uma adequação desses contratos. Esses contratos, eventualmente, vão trazer ônus. Esses ônus podem ser repassados para o contratante ou não, entendeu? Então, tem todo um problema aí de equilíbrio econômico e financeiro, enfim, questão contratual que é muito complicada. Mas como a pergunta foi também especificamente sobre a situação do Espírito Santo, eu deixo para o Igor e para o doutor Alexandre. Aqui a gente já combinou a partir da semana que vem de começar a fazer um grupo intersetorial para começar a rever as minutas composto com o pessoal da PCA e a gente que está coordenando aí o projeto da LGPD, e nós vamos começar a rever as minutas padrão da PGE para incluir nela já algumas cláusulas aí de conformidade e vamos também propor algum tipo de aditivo a ser feito nos contratos em vigor. Agora, como muito bem lembrado pelo Dr. Rodrigo, se isso for gerar custo a mais no contrato, não há dúvida, né, que o contratado teria direito ao reequilíbrio, né? Então a gente tem que ter muita sensibilidade aí para tentar se adequar sem eventualmente estar criando mais gasto, ou se não tiver jeito, assumir que é para criar mesmo e beleza, vamos sentar e ter que revisar esses contratos, né? Enfim, isso daí é algo que a gente vai ter que discutir bastante ainda. E tem uma questão, né? Eu, por exemplo, a adequação contratual ela é um passo lá na frente num processo de adequação, né? Quando você faz um processo, você tem que fazer... são várias, mas muitas fases antes da gente chegar normalmente. É lógico que a gente pode fazer medidas emergenciais, mas a gente tem que ter um grupo de trabalho, tem que definir a metodologia, tem que fazer inventário de dados, inventário de sistemas, enfim, é uma série de coisas. Analisar se já temos uma política de privacidade, construir na organização uma política de privacidade, dessa política criar diretrizes, depois regras, depois definir os processos. Depois que isso tudo está, né, na organização, é que você faz o ajuste de contrato, é que você faz o ajuste de sistema. Então, assim, a gente... é um desafio muito grande, realmente. E isso a gente vê aí, eu vejo muitos advogados, né? Não, para fazer adequação da LGPD, basta eu botar lá no contrato e transferir todo o ônus. Não é assim. Não é assim que isso vai funcionar. Você, por exemplo, se você não definiu, enquanto controlador, qual dado pessoal que você trata, em que circunstância, você não tem inventário desse dado, não é nem só você saber como que você trata esse dado, com qual finalidade, por quanto tempo, quem tratou, é você ter prova, é você ter isso em algum lugar que você possa provar que você fez isso. Então, sem antes fazer tudo isso, como que você vai exigir ou vai saber quais obrigações que você vai ter que colocar num contrato? A gente vai colocar coisas muito genéricas, entendeu? Do tipo, assegura, né, o contratante
que só vai fazer tratamento de dados conforme as orientações do controlador. A gente vai colocar coisas desse tipo, mas esse ponto do processo é lá na frente, né? Assim, para ficar um negócio bem feito, é lá na frente. É isso mesmo. E queria compartilhar aqui com vocês uma notícia que o Paulo compartilhou aqui comigo, que traz aqui a informação que o TCU vai auditar e também vai avaliar, até para contribuir com as organizações públicas, essa adequação à LGPD. Então, aqui, para a gente ter uma ideia, né, no primeiro semestre de 2021, é que o TCU vai conduzir uma auditoria para com certeza entregar aí um caminho que possa dar efetividade às práticas governamentais de proteção de dados pessoais, conscientizar as organizações, a criação de uma base de conhecimento capaz de auxiliar as organizações na condução das iniciativas, para ver o tamanho do desafio que a gente vai, de fato, enfrentar, né? Não é uma coisa de estalar de dedos, é um simples anexo que você vai produzir para inserir num contrato vigente. A coisa é muito complexa e a gente está ainda engatinhando. Mas Alexandre, vamos às perguntas dos residentes. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você agora, como na escola, ou quando era procurador-geral, você precisa provar qual dado você tratou, com qual finalidade, durante quanto tempo, por quem? Você tem essa informação? Eu não... Então, assim, e não mais? Tenho. E o desafio que você tem para você ter essa informação, não é um ajuste de contrato. O negócio é complicado. Veja, por mais que o Igor tenha dito que ele não é o responsável, o Igor recentemente fez uma pesquisa institucional aqui, com algumas perguntas que eu fiquei uma semana para responder, porque as perguntas eram simplérrimas, mas... E aqui na escola eu tenho muito dado de 120 pessoas que estão no programa, né? Até outro dia a gente estava aí com essas informações do nosso processo seletivo disponíveis no site, de forma que esses dados estavam expostos de maneira sem nenhum tipo de tratamento, enfim, eles não estavam adequados, né? A gente deu um primeiro passo aqui de melhorar um pouco essa divulgação, mas, de fato, os dados estão aqui, a gente tem os dados todos dos nossos residentes e estamos aí tentando avançar com relação à implementação desse tratamento adequado. Mas, antes de passar a palavra para os residentes, me veio aqui mais uma questão, quando o Igor fez essa correção, que ele não era o responsável, né? O nosso programa de residência, Rodrigo, ele tem um viés, um pezinho ali na Lei Nacional de Inovação. Então, a gente parte do princípio de que é necessário que a gente construa novos processos de trabalho internos aqui na PGE, e os residentes nos auxiliam nisso, né? E um dos projetos que nós temos para criar um novo processo de trabalho, nós temos um projeto aqui na residência, que é capitaneado pelo Dr. Igor, que é referente à LGPD. Nós temos hoje uma residente vinculada a esse projeto. Então, por mais que ele não queira, como você também tinha seu conflito aí com a escola no início, não tem jeito, ele está à frente da questão. Mas eu vou passar a palavra agora para a Mariana, que é a primeira inscrita aqui, para fazer a sua pergunta. Mariana, pode abrir a câmera e fazer a pergunta, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar, né, o Dr. Rodrigo pela excelente exposição e salientar que o direito precisa de mais pessoas didáticas e que falem de forma tão fácil de entender. E a minha pergunta, apesar do senhor ter tentado aí não falar sobre a questão da responsabilidade civil, ela é sobre a responsabilidade civil, até porque eu acho que no nosso ordenamento jurídico a gente tem vários microsistemas, né, de responsabilidade.
e com tantas, assim, exigências e imposições da LGPD, eu acho que fica meio difícil não tocar nesse assunto. Sobre essa, eu já, pelo pouco que eu li, assim, eu vi que realmente há uma divergência sobre a responsabilidade aí ser objetiva ou não. E a minha dúvida em específico é, assim como o senhor diz, que quando a gente trata da administração pública, a gente tem que se ater, prestar atenção no artigo 23, sobre a responsabilidade civil, eu percebi que a lei trata ali entre os artigos 42 e 45, mais ou menos, mas não dispõe de forma expressa em relação à administração pública. E aí eu queria só saber uma opinião mesmo, assim, nada fundamentado em nenhum livro de direito civil, mas assim, a opinião do senhor com relação a essa divergência, assim, na sua visão, o que o senhor entende na lei? A lei inaugurou no artigo 44 ali um sistema de responsabilidade civil subjetiva ou não, né? Porque no artigo 42 ela fala sobre o controlador ou operador no exercício da sua atividade. E aí, no artigo 44, tem uma palavrinha, né, que significa que ela trata da questão de quando seria irregular. Então, assim, na sua opinião, de forma breve mesmo, é uma responsabilidade de fato objetiva ou a lei abriu brecha para um sistema, né, mais especificamente sobre o artigo 44, assim, um sistema de responsabilidade civil subjetiva ou não? E Mariana, isso. Em primeiro lugar, obrigado pela sua pergunta, pela sua simpatia e pela sua caridade. Eu que agradeço. Deixa eu te falar, eu realmente não sou a melhor pessoa para responder isso, vou te falar por quê. Eu trabalhei na Procuradoria, minha atuação durante muitos anos foi a área de servidor público, servidores mesmo, relação de Estado-servidor. Meus estudos sempre foram mais de teoria do direito. Então, assim, tudo que eu falo em direito civil, algo mais por aí, são coisas que eu não estou estudando, tá? Já li alguma coisa, mas eu tenho muito cuidado em falar sobre o que eu não conheço. Eu sei que saiu agora, ainda não tive a oportunidade de ler, saiu um livro sobre o Tratado de Proteção de Dados, capitaneado pelo Ingo Wolfgang Sarlet, e tem um artigo do Anderson Schreiber, que é o meu colega da Procuradoria do Rio, ex-diretor da escola, atual diretor da escola. Provavelmente é muito bom, ainda não consegui ler, tá? Mas, assim, pelo que eu estou ouvindo aí, tem uma divergência, tá? As pessoas estão oscilando, não sei a posição dele, mas eu tenho certeza que esse artigo vai ser muito bom. As pessoas estão oscilando, tá? Tem gente que está vendo como responsabilidade, e eu não estou falando da administração pública, porque aí você tem o 37º que, enfim, deixa mais ou menos claro, não tem muito para onde fugir, né? Tem toda aquela discussão do ato ilícito, blá, 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 mas, enfim, no que diz respeito especificamente à lei, tá? Tem gente que entende que é responsabilidade objetiva quando você vai olhar o artigo lá, o artigo 43, né, é muito difícil qualquer coisa... Aqui, o agente de tratamento não será responsabilizado quando provar que não realizou o tratamento, ou seja, é o fato. Embora tenha realizado, não houve violação à legislação de proteção de dados. Aqui que mora a principal divergência, entendeu? Se é objetiva ou se é subjetiva. Dano decorrente de culpa exclusiva do titular também, enfim, diz mais a respeito sobre se há ou não fato. Então, assim, cara, em última análise, vai depender do que a jurisprudência definir, entendeu? E assim, eu, nesse ponto, eu sou, como positivista keuseniano, eu sou muito pragmático. Quando a lei não traz uma definição muito clara, as duas interpretações são, em tese, possíveis. Quando que a gente vai definir qual a interpretação certa ou errada? Quando a última autoridade com competência para se manifestar sobre o tema decidir. No caso, é o STJ. Então, quando o STJ se manifestar sobre essa interpretação, essa vai ser a interpretação válida. Até lá, talvez a única interpretação válida. Até lá, as duas são interpretações em disputa e, enfim, não há aqui na minha visão, não há uma certa ou errada, não dá para cravar, entendeu? Isso, às vezes, nós juristas, temos uma certa dificuldade de aceitar isso, né? Nós achamos que a resposta já está pronta, não está. Essa resposta vai ser ainda, ao meu ver, ela vai ser ainda objeto de construção, as pessoas vão colocar os seus pontos,
até que vai chegar um momento, vai ser decidida pela autoridade de primeira instância, de segunda, isso vai amadurecer, vai gerar artigos, vai gerar doutrina, até uma hora que isso vai ser decidido por uma autoridade que tenha, digamos, a palavra final para se manifestar sobre o tema. Então, essa seria a minha posição, tá? Uma posição bem pragmática. Obrigado mais uma vez, tá, Maria? Bom, agora a próxima inscrita é Juliana. Por favor, Juliana. Olá, gente, boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos. Doutor Rodrigo, minha pergunta vai para você. Também uma opinião em relação ao relatório de impacto. Nos estudos e umas leituras que eu fiz no ano passado e no início desse ano, eu vi que estava bastante controvertido a questão de ser ou não obrigatório a elaboração do relatório de impacto no início aí, né, dos trabalhos. A lei ela não deixa muito clara, ela apenas determina que a autoridade nacional poderá determinar, né, a publicação desse relatório. À primeira vista parece que é obrigatório, porque se está mandando publicar, quer dizer que tem que estar pronto, mas existem outros tipos de opiniões aí que cercam. Além dessa questão da obrigatoriedade ou não, tem a questão também de ser aconselhável, né, esse relatório de impacto, justamente para analisar os riscos envolvidos, e é um instrumento fundamental para qualquer programa de governança, né? Isso que a doutrina vem dizendo. Então, a minha pergunta é para que o senhor fale a opinião a respeito dessa obrigatoriedade e também a respeito dessa sugestão, desse aconselhamento no sentido de ter um relatório de impacto no início dos trabalhos para adequação. Ótimo. Juliana, obrigado também pela sua pergunta. Pergunta muito interessante e inteligente também, viu? A questão, assim, vamos lá. A lei cria um conceito, que é o relatório de impacto, e diz que a autoridade nacional vai regular isso. Ou seja, até que a autoridade nacional regulamente o que tem que constar, quem tem que fazer, o que as empresas hoje estão fazendo é tudo, menos um relatório de impacto, né, que é o que a lei exige. Por quê? E aí eu já vi alguns processos de adequação na iniciativa privada, a gente faz relatório de impacto, né, a gente está fazendo. Só que aí o cliente me pergunta, mas esse é o relatório que está na lei? Não sei. Eu não sei te dizer. Na verdade, a gente está fazendo um relatório porque a gente precisa disso para tocar um projeto de adequação. E ele, claro, é uma indicação de uma boa prática, porque se você só consegue fazer esse relatório se você fez esse dever de casa e fez um mapeamento, né, uma análise da sua estrutura, enfim, como que os dados são tratados na organização. Então, a gente tem um relatório, só que é esse relatório que a lei exige? Não dá para saber. Em princípio, não. Por quê? Porque como a autoridade está sendo constituída, ela ainda vai regulamentar, isso ainda está muito no início. Então, assim, isso que as empresas ou que as pessoas estão fazendo, lógico, a gente já sabe mais ou menos como é na Europa, então a gente segue um pouco o modelo europeu que baseou, né, que serviu por base, que o nosso sistema teve por base. Mas, enfim, é o que já vi pessoas me perguntando, mas esse relatório aqui é o relatório que a lei exige? Olha, a resposta é não dá para saber. Por quê? Porque eu estou fazendo com base na experiência europeia e tal, você tem alguma coisa para demonstrar um processo de governança de dados, mas eu não sei exatamente quais vão ser os requisitos, o que a autoridade nacional vai exigir nesse relatório, como que ele vai ser feito, qual a metodologia, eu não sei. Então, assim, eu acho que como quase tudo nessa área de proteção de dados e privacidade, é um pouco, né, a gente não tem uma resposta muito sólida. O barco está saindo ainda da estação, né? Tem muita água para a gente desbravar, tá bom? Então, essa seria a minha resposta. Obrigada. Bom, o próximo inscrito é Daniel. Por favor, Daniel, sua pergunta. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a todos os expositores. O tema é muito interessante. Foi muito gratificante participar desse webinar hoje. A minha pergunta é relacionada ao controle. A lei prevê a criação da Autoridade Nacional de Dados. E essa Autoridade Nacional de Dados, ela pode expedir normativas, né? E aí, eu gostaria de saber se, num Estado brasileiro, com toda essa dimensão, com tantos municípios, com 27 estados diferentes,
se a lei prevê a possibilidade de criação de autoridades estaduais ou municipais para prover esse controle também, essa regulação da implementação. Fala, Daniel, tudo bem? Não, a lei, respondendo de forma bem objetiva, obrigado pela sua pergunta, a lei não prevê essa possibilidade, ela criou a autoridade nacional, isso vai trazer alguns problemas, porque a questão da sanção, né? Como que você vai ter um órgão federal ali, eventualmente sancionando órgãos estaduais, você tem um problema federativo, enfim, mas não, a lei ela cria expressamente a autoridade nacional e não dá abertura. Aí entra uma outra questão, né? Qual seria a competência para legislar sobre proteção de dados? Enfim, seria municipal, seria, né, federal, estadual? Eu entendo que é federal, porque é legislar sobre direito civil, está legislando sobre pessoa, entendeu? Então, nada mais direito civil do que, né, falar sobre personalidade, sobre privacidade. Então, não tem na lei, eu não vejo essa possibilidade, tá, de criação de autoridades estaduais ou municipais. Excelente, obrigado. Bom, nós tínhamos mais um inscrito, o Abraão, só que ele já disse que a pergunta dele foi respondida. E então a gente já pode partir aí, se não tiver mais ninguém querendo fazer perguntas, já pode partir para a parte final aí do nosso evento, do nosso webinar. E eu inicio aí passando a palavra primeiro para o doutor Igor para fazer suas considerações finais. Por favor, doutor Igor. Eu vou ter, antes de fazer as considerações finais, eu me recordei agora, recentemente a gente participou, só para ilustrar um pouco mais, a gente participou de um evento, e o evento era o que a administração pública, o que os governos devem fazer para se adequar à LGPD. Na verdade, não era um evento, era uma palestra, uma expositora só. E aí pediram, né, que a gente foi com toda a expectativa, né? E chegando lá, ficamos ouvindo o tempo todo falar de um produto específico, um curso, uma certificação que aquela pessoa representava. E quando chegou na fase das perguntas, quando alguém fez alguma pergunta de relevo parecida com as que foram feitas aqui, a resposta foi: não, a gente tem que aguardar a autoridade nacional se posicionar. E isso me mostrou que queria a gente aqui na advocacia pública ter essa opção, né? Quando alguém nos consulta, dá a resposta que não, tem que aguardar o Supremo se posicionar. Enquanto ele não se posicionar, eu não falo aqui. E é óbvio que não podemos fazer isso, né? O tempo todo a gente tem que dar alguma diretriz e alguma posição numa zona de incerteza, né? Sem prejuízo de amanhã estar revendo ela e reformando. E o que eu sinto é que isso vai ficar assim durante ainda muito tempo. Nós vamos ter que nos posicionar sem ter certeza, mas não podemos. Tem algum norte a gente vai ter que dar, né? E vamos apontar de um jeito, eventualmente amanhã a autoridade nacional vai entender de outro jeito. A gente entendendo, se for o caso, a gente refaz a orientação. Pode ser o caso, talvez, eu fico imaginando, não acho improvável, eventualmente as advocacias públicas dos estados vão ter que estar manejando algum tipo de remédio processual contra alguma orientação, justamente por conta do eventual conflito federativo já introduzido pelo doutor Rodrigo aí, né? Então, pode ser que tenhamos esse papel também, mas para isso, mais do que nunca, a gente precisa tentar ter muito claro na nossa cabeça o que a gente acha que é ao menos o que a gente acha que é o caminho, que é o correto, né? Então, assim, peço desculpa àqueles que eventualmente estão frustrados por não saírem daqui com respostas mais objetivas. Eu, particularmente, sou bastante pragmático e gosto de tentar chegar a elas, mas esse tema realmente não tem como dar no atual momento um contorno maior do que esse que foi dado, que está sendo dado, está sendo falado. É muito novo, é muito ainda incipiente,
é muito ainda fora da nossa cultura. A gente precisa, primeiro, alterar toda uma cultura, e algo que hoje é difícil, amanhã eu tenho certeza que vai ser natural, vai fluir, já vai ser... Mas o que a gente precisa começar a trabalhar em cada ambiente, eu não tenho dúvida, já é o primeiro passo de muito relevo, é a mudança da cultura interna, né, de cada um, né? A mudança da visão interna de cada um, né? Começar a olhar para dado e ver que aquilo tem valor, tem muito valor jurídico. Econômico a gente já sabe que tem, né? Muito. É aquela história, né? Não existe serviço grátis, né? Se o serviço é gratuito, a mercadoria é você, né? Então, valor econômico a gente sabe que tem, mas muito mais do que isso. Ela tem valor jurídico, né? E a gente precisa mudar essa cultura no dia a dia, na nossa orientação, em cada orientação, porque se a gente não tem ainda um roteiro macro para a gente seguir, mas a gente já pode, hoje em dia, em cada atitude do dia a dia, começar a tentar se adequar. Então, a gente está lá pedindo, sei lá, eu vou dar alguns exemplos genéricos, a gente está pedindo subsídios para defender uma determinada ação. Será que eu preciso mesmo daquele dado específico que eu estou pedindo? Será que aquela cultura, e agora eu vou trazer para dentro da advocacia pública, que nós temos de fazer o pedido mais genérico possível? Tudo bem, a gente até entende, a gente não quer limitar, porque às vezes tem algum dado lá que a pessoa acha irrelevante, mas que vai ser relevante para a defesa. Mas será que essa vai ser a melhor cultura? Será que a gente não pode tentar agora cada vez mais filtrar? Olha, órgão, o que eu estou precisando é desse dado, desse ponto. Eu estou precisando saber o histórico desse veículo do cidadão, por exemplo, o Detran. Eu estou precisando saber o histórico desse veículo. Os outros veículos que o cidadão tem, isso não me interessa para a minha atividade agora. Então, o convite que eu acho principal dessa palestra é isso, é tentar que cada um comece a mudar a cultura, a mudar a forma como vê essa questão dos dados. Os textos que o Dr. Rodrigo passou, eles são muito bacanas, muito instigantes, e eles trazem essa ideia de que nós estamos falando de um direito fundamental. Sim, nós estamos falando de direito fundamental, não é enfim, é um direito fundamental. A gente tem que tratar e dar a devida a importância dessa dimensão. Então, agradeço mais uma vez ao Dr. Rodrigo. Vou contar com a ajuda do colega nesse projeto. Aí, quando tiver qualquer tipo de anexo contratual que a PGE do Rio não se interessar, pode mandar para a gente, por favor, que a gente vai se interessar e muito. Vamos fazer um uso público excelente. E agradeço por despertar também em mim mais esse nível de aprofundamento que eu acho que ainda não, já estava pegando o fio da meada, mas com certeza vou sair daqui mais compenetrado do que cheguei. Muito obrigado, um grande abraço. Parabéns pelo filho que está chegando aí. Rodrigo, obrigado. Eu queria fazer um registro aí de uma falha que eu tive. Nós temos uma pergunta no YouTube, doutor Rodrigo, do José Augusto Sava. Ele pediu, eu não sei se você tem conhecimento, da portaria TCU 142, de 25 de setembro de 2020, que atribui à ouvidoria do TCU o exercício das atividades de encarregado pelo tratamento de dados pessoais e observância LGPD. Eu não sei se você tem conhecimento, mas ele pede para você comentar a respeito dessa portaria. Ele tem vários comentários aqui sobre essa questão, mas, em regra geral, eu acho que é isso. É bem parecido com a notícia que eu exibi aqui, que o objetivo dessa auditoria que vai ser realizada pelo TCU, os objetivos que se pretende, né,
mas basicamente ele pede um comentário sobre essa portaria TC 142, que atribui à ouvidoria o exercício das atividades de encarregado pelo tratamento de dados. Então, Alexandre, eu não lembro, eu li esse ato quando saiu, mas, enfim, eu tenho dois problemas. Eu li de forma bem transversal e um segundo problema que agrava a qualquer julgamento meu, eu tenho memória de peixe. Eu realmente, enfim, apago as coisas da minha cabeça com a facilidade que eu não gostaria. Sobre essa questão, lembro sobre essa questão específica de colocar na ouvidoria. Qual o problema? Na verdade, tem várias empresas também fazendo isso. Tá? Vamos lá. A lei, se você olhar lá agora, esqueci o dispositivo 43, 41, enfim, se você olhar lá a lei quando ela fala das funções do DPO, ela coloca basicamente o que eu chamo dos incisos 1 ao 3, são, do 1 ao 3 não, do 1 ao 4 também, mas do 1 ao 3 elas são muito evidentes, tá? Do inciso 1 ao 3. São funções relacionais, que é fazer a comunicação com o titular de dado e receber as reclamações e adotar as providências. Tem a relação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem uma relação também com a organização, que é uma ideia de você educar a organização. Tá? Então, o que eu chamo de atividades relacionais. Nesse ponto, enquanto a Autoridade Nacional não está constituída, tá? Eu não vejo problema que seja uma ouvidoria, porque basicamente a ouvidoria faz esse relacionamento. Então, você qualifica quem está recebendo essa informação e prepara essa ouvidoria para receber essa reclamação, que vai ser, até a autoridade começar a andar mesmo, o grande problema vai ser você se relacionar com o titular. Então, já que a ouvidoria está fazendo isso, eu não vejo muito problema. O problema surge quando a gente adota uma concepção europeia de DPO, tá? De encarregado. Por quê? Essas atribuições, como eu falei, elas são relacionais, mas o DPO também pode ter uma função muito importante, como ele tem no sistema da GDPR, que são as funções de accountability. O DPO ele pode também, e aí tem lá no inciso 5º, que o DPO poderá exercer outras atribuições definidas pelo controlador. O controlador pode definir outras funções, que são as funções de accountability. Vai ser a responsabilidade do DPO manter a estrutura documental da empresa, tá, e zelar por essa estrutura, de sorte a poder provar que a empresa, que a organização está em conformidade com a LGPD. Nesse ponto específico, eu acho que vai ser muito difícil que essa função seja assumida por uma ouvidoria. Então, a partir do momento que realmente isso começar a andar, por exemplo, lá na Procuradoria do Rio, até como eu estava na escola, né, tinha essa possibilidade aí de conflito de interesse, quando a gente criou a figura, a gente teve esse cuidado. Olha, o DPO aqui ele vai ser só relacional, porque ele vai ter essa finalidade, como a lei já estava para entrar em vigor, ele vai ter que fazer esse relacionamento com o titular. Então, assim, a gente de imediato criou um DPO que era o DPO relacional, esvaziado com essas funções de accountability. Então, assim, qual seria, digamos, o meu parecer sem lembrar dos detalhes do caso? Em princípio, eu não vejo problema. Tá? Da forma como está hoje, sem a autoridade nacional rolando, enfim, se for um DPO sem essas funções de accountability, não vejo problema nenhum ficar na ouvidoria. E tem muita empresa fazendo isso. Tá? Agora, a partir do momento que o barco, né, que o negócio começar a andar mesmo, que o avião decolar, eu acho que vai começar a ficar mais difícil que não seja um setor específico da organização. Perfeito, Rodrigo. Então, antes de passar a palavra para suas considerações finais, eu vou deixar você por último, para você encerrar o nosso evento. Eu vou fazer os meus agradecimentos pessoais a você. Saudades do amigo, viu? De fato, foi a empatia. Nós nos conhecemos em fevereiro de 2019, em Brasília, né? Na primeira reunião do FONASSE. O doutor Rodrigo, vocês não sabem, foi presidente do FONASSE, é membro integrante do FONASSE, que é o Fórum Nacional de Centro de Estudos e Escolas das PGEs e da PGDF, e meu eterno presidente, só chamo ele de presidente, não, que me desculpe, Ernesto,
Rodrigo é meu presidente, não tem jeito. E quando eu fiz o convite, ele prontamente aceitou. E, enfim, nos deu essa aula com essa leveza, um assunto tão difícil que eu estava altamente resistente a enfrentar. Minhas leituras eram muito superficiais. E hoje você me despertou uma paixão nova aí, que certamente eu vou me aprofundar no tema. Eu peço, Rodrigo, depois que, se você puder disponibilizar essa apresentação que você fez hoje, para que eu possa transmitir aos residentes, a todos que assistiram, né? Isso você também fez referência a um artigo, se puder depois disponibilizar para eu transmitir a todos, será muito oportuno. Eu passo a palavra para você, Rodrigo, para você fazer suas considerações finais e logo na sequência a gente já encerra o evento. Obrigado. Alexandre, eu só tenho que te agradecer. Você sabe que você não faz convite, né? Você manda intimação. Que você me convidar, meu amigo, pode contar comigo, viu? Não só na escola, na procuradoria, enfim, pessoalmente. Você sabe que, como você disse, a empatia foi originária, foi espontânea e foi ab ovo, né? Foi ali realmente amor à primeira vista. Então, agradeço a todos vocês, me coloco à disposição, eu passo meus contatos para o Alexandre. Quem quiser me mandar em LinkedIn, enfim, Facebook, fica à vontade. Quem quiser me mandar pergunta, dica, estou à disposição. Tá bom? Igor, prazer imenso te conhecer, viu? Bom saber que você é pela LGPD aí no Espírito Santo. Mas é isso. Se vocês precisarem, estou aqui à disposição. Prazer. Bom, muito obrigado. Desejo aí uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana e até o próximo evento da escola. Obrigado, tchau.